Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui nessa terça-feira para continuarmos falando a respeito dos costumes dos quais nós não devemos nos envergonhar. Costumes estes cristãos, por sinal. Costumes bíblicos. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o costume de vestir-se com modéstia. Eu queria falar primeiramente qual o significado da palavra modéstia. Escute aí, modéstia quer dizer o seguinte, é um substantivo feminino, que quer dizer, significa ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. Despretensão. Acomedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos, sobriedade e compostura nos momentos difíceis. Ou seja, aí está o significado de modéstia. Agora vamos ver também o significado de modestamente. É um advérbio e diz assim, o significado, de modo modesto, sem exagerar os próprios méritos, humildemente, sem luxo, sem ostentação ou exagero, sobriamente. Ou seja, toda pessoa, eu particularmente, eu estou certo que toda pessoa que é cristã de verdade, que é nascida de novo, tem o Espírito Santo, ela vai se vestir com modéstia. Porque o próprio Espírito Santo nos ensina isso. É lógico que nós não podemos esperar das pessoas que não creem na Bíblia, não respeitam a Deus, que elas se vistam com modéstia, ou esperar a modéstia delas em qualquer outra parte. Mas a pessoa que é de Deus, ela vai adotar esse costume, até porque esse costume da modéstia, ele vem de um mandamento do Espírito Santo. Pastor Eliezer, tem essa palavra na Bíblia? Tem, sim senhor, sim senhora, meu irmão. Minha irmã, meu irmão. Tem sim. Eu vou mostrar aqui em Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte, vamos lá, vamos ler. 1 Timóteo 2, 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Olha aí. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, aqui está falando para as mulheres, mas logo adiante fala para homem também, porque vestir-se ou ataviar-se com traje honesto, com pudor e modéstia, serve tanto para a mulher quanto para o homem de Deus. Veja que está escrito em 1 Timóteo 3,4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Olha a palavra modéstia aí novamente. Veja que a modéstia é algo que tem que fazer parte da vida, que faz parte da vida daqueles que são realmente crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro, ele diz aqui, no capítulo 3, versículo 3 até o 7. Novamente ele vai falar para as mulheres, mas depois vai falar para os homens também. Veja, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres,
que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Aí talvez alguém diz assim, mas ele falou só para as mulheres. Mas no versículo 7 ele continua, igualmente vós maridos, aí e etc, né? Igualmente vós maridos. Então, Deus, ele quer que nós venhamos nos vestir com modéstia, até porque foi o nosso Deus que criou, Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, que criou as roupas, as vestes decentes, as vestes modestas. Veja em Gênesis 3:7, que o homem, depois que conheceu o bem e o mal, se tornou pecador, ele não fez roupas, não. Olha o que ele fez. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles não fizeram vestes, eles fizeram aventais. Ou seja, sem nenhuma modéstia, né? Folhas de figueira. Mas olha o que Deus fez para eles. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Foi Deus que criou a túnica. Foi Deus que fez a roupa modesta. Pois bem, foi Deus que criou a roupa que cobre todo o corpo. Pois bem, tem algumas passagens nas Escrituras, tem várias passagens nas Escrituras que nós poderíamos usar aqui, mas eu destaquei 7 versos das Escrituras que nos dizem algo muito importante. Vamos primeiramente em Neemias capítulo 9, Neemias capítulo 9, versículo 21. Veja o que está dito. De tal modo o sustentastes 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não envelheceram e os seus pés não se incharam. Olha, o fato das roupas dos israelitas não envelhecer mostra que para Deus era importante que os israelitas estivessem vestidos. A roupa deles não envelheceram durante 40 anos que eles andaram. Deus fez um milagre sobrenatural. Era para aquelas roupas ali com 1 ano, 2 anos, já não servirem para mais nada. Mas elas não envelheceram, porque era importante para Deus que eles estivessem vestidos. A segunda passagem, o segundo verso, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 39. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 9, 39. Diz assim, e levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estava com elas. Nós vemos aqui o fato de Dorcas fazer túnicas e roupas para as irmãs lá na cidade de Lida. Nós vemos aqui, ou seja, Jope, né? Porque Pedro estava em Lida. Então nós vemos que o fato dela se ocupar em fazer roupas e túnicas mostra que os primeiros cristãos davam importância a se vestir com modéstia. Agora vamos para a terceira passagem, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha, se o nosso Senhor, ele é contra a nudez espiritual, com certeza ele é contra a nudez física também. Pois bem, tem outro versículo aqui, Apocalipse 4:4, diz assim,
E ao redor do trono havia 24 anciões. Via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Ou seja, os anciões são representantes da igreja arrebatada. Significa que depois que nós vermos Jesus, chegarmos no céu, nós vamos ter as nossas vestes brancas também. Vamos estar vestidos. Se no céu nós vamos estar vestidos, quanto mais aqui nessa terra, não é verdade, meu irmão? Minha irmã. Veja em Apocalipse 3, versículo 4 e 5. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. São dignas disso. Veja, meu irmão, veja, minha irmã. Agora, tem uma passagem aqui, o seguinte, que diz que nós andaremos vestidos de vestiduras brancas. É aí mesmo, em Apocalipse 3, no versículo 5. Diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Era nessa outra passagem mesmo, na sequência. Veja que lá no céu nós vamos andar vestidos de vestes brancas. E no capítulo 6, 11, diz assim: e foram dadas a cada um compridas, não eram roupas curtas não, compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Veja que... Vamos ler mais uma passagem também, Apocalipse 16, 15. Veja o que está escrito. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Olha, se lá no céu é um lugar que não tem maldade, não tem pecado, nós vamos andar vestido, ter as nossas vestes compridas, quanto mais aqui nessa terra. Nós devemos nos cobrir, ou seja, vestir com modéstia. O que eu tenho a dizer é o seguinte: entre usar pouca roupa e usar muita roupa, o cristão, a pessoa que é de Deus, que é realmente convertida, ela vai escolher usar muita roupa, ela não vai usar pouca roupa. Entre usar uma roupa curta e usar, isso serve tanto para homem quanto mulher, e usar roupa comprida, o cristão, a pessoa que tem o Espírito Santo, vai usar roupa comprida. Porque nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. E se a palavra do Espírito Santo, através dos apóstolos, ela nos mostra o bom costume, como que nós vamos adotar o mau costume de andar com roupas curtas, com pouca roupa, como fazem as pessoas que não respeitam a Bíblia, não é verdade? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. É lógico que nós não vamos dizer para uma pessoa que não crê em Jesus como ela deve vestir, como não deve vestir, porque ela não crê em Jesus. Nós vamos pregar o evangelho para ela, vamos falar de Jesus. O dia que ela conhecer Jesus, que o Espírito Santo vir morar no coração dela, ela vai mudar. Quando ela conhecer a Bíblia, colocar o coração nas Escrituras, o próprio Espírito Santo vai convencê-la a mudar. Essa que é a verdade. Então tá aí, mais um costume que nós não devemos envergonhar. Nós não devemos nos envergonhar de nos vestir decentemente. Antigamente os mundanos, né? Aqueles que não tinham respeito a Deus, zombavam dos crentes, né?
porque eles se cobriam, vestiam com modéstia, eles zombavam. Interessante que quem merecia ser zombado é as pessoas que não querem nada com Deus, que andam sem roupa ou com pouca roupa. É ridículo. E nem notam o quanto é ridículo, né? Mas para eles, vestir-se com modéstia é que é o ridículo. Por quê? Porque o mundo está na cegueira espiritual. Para terminar, eu vi um líder religioso falando no rádio uma vez de uma grande denominação, dizendo que a denominação dele, a igreja dele, não se importava com as pessoas se vestirem de qualquer maneira porque estava escrito, se não me engano, no livro de Joel, se não me engano, tem um versículo assim, ele estava citando esse versículo, dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ora, lá está dizendo para não rasgar as vestes, para não se descobrir, para rasgar o coração. E ele usou esse versículo para justificar o porquê que a denominação dele não se importava com as pessoas se vestir de qualquer maneira. Mas para Deus é importante que nós tenhamos um bom testemunho, que nós cuidemos da nossa aparência também. É da vontade de Deus que nós vistamos humildemente, com modéstia, com pudor, honestamente, não desonestamente. Espero que o Espírito Santo tenha te edificado, meu irmão, minha irmã, com essa palavra. Na quinta-feira voltaremos com outra palavra aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Participe, ouça e que Deus traga edificação para a tua vida. Lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.